Muito bem. Bom dia, pessoal. Eu vou colocar o vídeo que nós abrimos, demos início aí à palavra, a mensagem, a palavra para o ano. E eu quero que você preste atenção, depois eu falo sobre ele, tá bom? Coloca aqui, por gentileza. Da idade dele. Amém? Então vamos lá. Todo vídeo tem um propósito. Se você prestou atenção, ele já tem uma mensagem. E a mensagem, preste atenção que são poucas pessoas que chegam aos lugares mais altos, aos mais desafiadores e mais difíceis.
não são muitas pessoas. Você sempre vai ver a imagem de poucas pessoas chegando aos lugares mais altos. O vídeo tem muita água, cachoeira, muito fluir de água, porque ninguém pode segurar a água, ninguém pode impedir a ação da água, ninguém pode deter. Quando ela vem com a força poderosa, com um fluir poderoso, com uma inundação poderosa. E essas águas todas que nós vimos, a mensagem, o vídeo, ela traz a nós uma inundação de favor, uma inundação de poder. É um fluir que nada pode deter, que nada pode segurar. É assim que acontece quando Deus derrama da unção, do favor, da graça, da sua graça sobre a vida de um homem. Então, todo vídeo ele tem uma mensagem. Todo vídeo ele já fala por si. E é preciso que você entenda e entre isso no teu espírito. Nós estamos entrando em um tempo de favor acelerado. Um tempo de aceleração dos tempos e de processos. Porém, eu tenho que ser claro com vocês, a gente tem que começar na lucidez, na clareza. Não é com o mesmo nível de comprometimento. Não é com o mesmo nível de relacionamento. Não é com o mesmo nível de comunhão. Até porque quem esteve conosco aí, quem acompanhou a vigília do Ano Novo, a nossa virada, nós falamos, porque toda a palavra profética é baseada no livro de Daniel e na história de Daniel dos 3 jovens. Então você vê um nível de separação, um nível de comprometimento, que atraiu para a vida deles um nível de favor, de unção, de sabedoria, de inteligência, de revelações, que ninguém tinha. Eles passaram à frente de gente que estava lá há muito tempo. Eles passaram à frente de gente grande. Então, é importante, imagine, você chega como um exilado numa terra estranha, mas esta que era o maior império, o maior reino da terra, era o Império Babilônico. E eu preciso que você entre nesse nível de mentalidade, tá? Porque aonde Deus promoveu Daniel e os 3 jovens, eles foram promovidos a um nível que talvez a gente não consiga dimensionar isso. Nós estamos falando de um império. O império é onde um reino governa todos. É onde um reino governa todos, governa a terra. E ele foi colocado na posição, começou uma escalada, tá? Começou uma escalada. E ele foi colocado no lugar mais alto, com os jovens que ali estavam com ele. Então vamos lá. Diga comigo, dele é a sabedoria e o poder. Daniel 2, 20 e 23. Alguns vão lembrar, eu fiquei muito feliz com a palavra profética. A bispa diz que quando essa palavra chegou a ela, chegou e impactou de estremecer a carne dela e ela desfalecer, de sentir a sua carne. E eu fiquei muito feliz porque quem esteve comigo o ano passado, essa palavra foi uma palavra que ardeu no meu coração em junho
Na verdade, final de maio do ano passado. E eu segurei essa palavra o mês de junho inteiro, que eu não queria liberar ela. Foi dado a mim, pode prestar atenção que eu tenho uma live. Eu tenho uma live em julho. Em julho. Eu tenho uma live 2 cultos com ela. E eu falava assim ainda, a minha família está aqui, eu dizia assim, eu tenho uma palavra que eu não vou liberar ela para agora. E eu segurei ela o mês de junho em tudo, para chegar em julho, e liberar essa palavra em julho. Então você vê que Deus já queria agir desde lá, Ele já começou a mover desde lá. Tem uma live minha, se não me engano, vai lá para julho, que tem uma live de unção de 10 vezes mais. Vai para lá no Instagram. E aí, tem algo aqui poderoso demais. Vamos lá, Daniel 2. Dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Diga comigo, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora em voz alta, por favor. É ele quem muda o tempo. Opa, presta atenção nisso. É ele quem muda o tempo. Tem uma mudança de tempo aí. E é importante que você entenda que não é de forma natural. Não adianta você querer por meios naturais que não flui, porque é ele. E ele nos prepara para essa mudança de tempo. Diga comigo, e as estações? Tem uma estação mudando. Tem um tempo mudando. Tem uma estação sendo mudada nesse momento. Remove, diga comigo, remove reis e estabelece reis. Opa, tem gente no trono, tem gente reinando, ele tira a gente que está reinando e coloca quem ele quer para reinar. Ele dá, diga comigo, sabedoria aos sábios. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas se ele dá sabedoria, dá aos sábios, tem que ser sábio para receber sabedoria? Opa! Ele dá sabedoria aos... E vamos entender isso melhor. Entendimento, diga comigo, entendimento aos inteligentes. Porque nem todo inteligente tem entendimento. Tem muita gente inteligente que não tem entendimento. Ele revela, diga comigo, o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e ele mora, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Diga comigo, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora revelaste o que te pedimos. Presta atenção nos detalhes. Revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deixa eu ler mais uma vez a tradução NVT. Ele disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Diga comigo, a ele pertence a sabedoria e o poder. Grave, importante a gente entrar, porque sabedoria provém dele. Ele muda o curso dos acontecimentos. Ele muda o curso dos acontecimentos. Remove reis de seus tronos e põe outros no seu lugar. Unção de governo. Tem gente reinando. Ele remove uns e coloca outros. Já parou para pensar que 2022 pode ser o momento de você começar a governar, reinar? Assumir uma posição que você nunca imaginou que você poderia viver? Dá sabedoria aos sábios
e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos e revelaste o que o rei exigiu. Daniel louvou o Senhor por ter lhe dado a revelação. Diga a palavra, revelação. A revelação é o sonho que o rei Nabucodonosor, que era o rei, né, sobre o maior império mundial. E tem uma coisa importante que você não sabe. Daniel reinou, ocupou as posições mais altas no Império Babilônico, Medo-Persa, no Império da Grécia e no Império Romano. Impérios saíram e impérios entraram, e ele continuou prevalecendo, com desafios, muitos, conquistando a cada império. Viu? Conquistando a cada império, a cada desafio, a cada novo tempo. Ele passando pelos seus desafios e sendo promovido em cada um deles. Aqui, essa leitura que nós fizemos, mostra Daniel exaltando a soberania do Senhor, que dá sabedoria e poder, que muda o curso dos acontecimentos. Ele mesmo dizendo, remove reis dos tronos e põe quem ele quer. Quero que você grave isso. Remove e põe quem ele quer. Ele é quem dá sabedoria aos sábios. Mas aí tem uma coisa, peraí. Mas se é sábio não tem sabedoria? Não, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque os reis que foram removidos do trono não eram sábios. Entendeu ou não? Quem estava já eram sábios. E ele não remove do trono? Ele remove. Porque o princípio, a Bíblia deixa isso claro, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. É o seu relacionamento com Deus. É fazer o que Deus aprova. É ser governado por Deus. Entendimento aos inteligentes, porque a inteligência começa em buscar o conhecimento de Deus e da sua vontade. Porque conhecimento por conhecimento, não. Sabedoria por sabedoria. É o que tem acontecido. Tem muita gente inteligente, tem muita gente sábia, tem muita gente poderosa que um dia está lá, daqui a pouco está no mais profundo abismo. Ele revela aos seus o oculto, o profundo, diga comigo, o profundo e o escondido. Revelações. Tem uma coisa linda. Aquilo que é mistério é revelado. Ele revela orações. O que acontece aqui? Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, daqui a pouco eu vou ler no final, que talvez, eu falei isso na virada de ano, que as revelações que Deus deu a Daniel, era para o que ia acontecer no tempo dele, e para o que ia acontecer no nosso tempo. Muitas das coisas que acontecem hoje foram reveladas a Daniel. Quando começou a promoção de Daniel, por isso que eu falo, querido, não vai na força do braço. Se você tem que investir em algo, investe profundamente no seu relacionamento com Deus. Profundamente. Porque as revelações, elas vêm daí. Tem uma palavra que foi dita, pouco antes dessa leitura que nós fizemos, que os sábios, os místicos, os magos da época, eles disseram assim ao rei, ninguém pode fazer o que o Senhor está pedindo.
O que o senhor está pedindo, rei, é impossível. Só os deuses podem fazer. E eles não habitam no nosso meio. E aí, o rei disse assim, porque o rei foi sábio. Ele foi sábio, para ele não ser enrolado, ele falou assim, ele teve um sonho, Deus deu ao rei Nabucodonosor um sonho, mas ele não tinha a revelação, a interpretação desse sonho. E quando o rei, ele ficou extremamente perturbado com aquele sonho, que era um sonho assustador, e era um sonho do que aconteceria ao longo dos séculos, no seu tempo e ao longo dos séculos, ele reuniu todos os sábios do seu governo, do seu reino, e ele pediu a revelação, só que ele não ia contar o sonho. Eu quero que vocês me contem o sonho e me dê a revelação do sonho. Você entendeu ou não? Que era muito fácil. Eu conto um sonho aqui, você vai pensando, você vai, então você vai me dar uma... Ele falou, me conte o sonho que eu sonhei e me dê a revelação. E quando eles começaram, ele entendeu que eles estavam tentando embromar. Ele falou, e quem não me contar, vai morrer. E aí, ninguém pôde revelar. E começou todo mundo ser exterminado, Veio a ordem para extermínio. E quando Daniel ouviu aquilo, ele falou, mas por que está acontecendo isso? Por que o rei mandou exterminar os sábios? Ele falou, porque o rei teve um sonho assim, assim, assim. E ele pegou e com toda a segurança, ele falou assim, diga que eu revelo. Me dê um tempo. E eu vou buscar em Deus. Olha o que é comunhão. E ele mandou dizer isso ao rei. Aí outra coisa importante. Ele parou, chamou os 3 jovens e diz, entrem em oração comigo. Entre em concordância comigo. Vamos orar. E Deus deu a revelação. Quando Deus deu a revelação, ele louvou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. E disse tudo isso que nós lemos agora. E aí, quando o rei perguntou para ele, você pode revelar? Ele falou, não, mas tem um Deus que pode. E eu vou dar ao Senhor a revelação. Honrando a Deus. Diga a palavra decisão. Decisão definiu a vida deles. É uma palavra que nós falamos muito. Decisão. As decisões mudam a vida das pessoas. As decisões que nós tomamos. Eles só puderam viver o resultado porque, como falamos na virada, eles agiram no início de um novo tempo. As decisões foram tomadas no início de um novo tempo. Hoje é dia 2 de janeiro. E desde o começo nós temos falado o seguinte, são as decisões que mudam tudo. São as decisões, as nossas decisões. Um tempo que era para ser o pior tempo da vida deles, se transformou no melhor tempo, acabou sendo o melhor tempo da vida deles. Por quê? Diga comigo, decisões. Está ouvindo ou não? Sim ou não? Então vamos pensar aqui. Nós estamos falando de decisões. Quais as decisões que eles tomaram? A primeira, de não se contaminar. Era uma separação total e absoluta. Era uma separação total. Todo o livro de Daniel mostra o grande poder do Senhor na vida deles e os usando, e tudo começou com a decisão de não se contaminar espiritualmente. Uma decisão sacrificial atraiu uma bênção surpreendente, poderosa, incomparável, de 10 vezes mais
10 vezes mais sabedoria, fez deles 10 vezes mais inteligentes, criativos, excelentes em tudo. A decisão para defender e preservar a parte mais importante de todo ser humano, qual é? Qual é a parte mais importante da tua vida? Diga comigo, a minha vida espiritual. Ainda que muitas pessoas não vejam assim, a parte mais importante da sua vida é a sua vida espiritual. Você pode fazer o que você quiser, não vai ser garantia para o seu sucesso. A sua parte espiritual é. A parte espiritual, em primeiro lugar, é a garantia, a parte mais importante, porque ela define o destino de um homem. Vamos pensar aqui, nós falamos de decisão, aquela decisão os colocou por cabeça, por cima, por toda a vida, uma decisão que começou e foi até o final da vida. Vamos pensar aqui em algumas coisas aqui. Nós não somos novas criaturas, sim ou não? Sim ou não? Então vamos, só para a gente fixar algumas coisas. O que a velha criatura fazia, que ela não faz mais? Participa comigo aqui. Roubava. Mentia. Vivia na carne, no mundo. O que a velha criatura fazia? Bebia. O que a velha criatura fazia? Traía. Vocês estão... Jesus, que igreja santa. Eles nem sabem, nem lembram mais do passado. Jesus amado. Não, palmas para Jesus. Libertação poderosa demais. Eles não sabem nem falar o que a velha criatura fazia, Senhor. Eles não sabem nem falar, nem se lembra mais do que da velha criatura. Mas vamos lembrar, porque vai que tem alguém que precisa lembrar, né, gente? Vamos lá. Só se preocupavam com as coisas do mundo. Idolatria com coisas erradas. Fazia o quê? Idolatria a pessoas. Enganava. Não entendi. Não orava. Irava. Sim, eu entendi. Não orava, irava. Que eu falar as duas coisas aí. O que mais que a velha criatura fazia? Desobediência. Era desobediente, orgulhosa, soberba, egoísta. Não tinha prazer nas coisas espirituais. Se achava melhor do que os outros. Miserável. Não tinha amor, malicioso, tinha medo, invejoso, a velha criatura era invejosa, não perdoava, não liberava perdão por nada. Ainda bem que ele ficou em 2021, esse povo, né? Entrou só gente boa para cá. Só gente santa, liberta, transformada. Isso aí, ele veio até 2021, até o dia 31, eu acho que uma turma deles até veio à igreja, mas não passou. Não é? Até chegou ali na porta ali e tal, veio, não. Amanheceu o novo dia, tudo nova criatura. Você vê como é sério isso, a gente sabe. Então, a gente poderia ir longe aqui, né? Poderíamos ir longe aqui, falando de tudo que a velha criatura, que o velho homem. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque nós já ouvimos aqui, poderíamos estender isso de quem não pode estar conosco em 2022. Não pode fazer parte, esse aí já não existe mais. Essas pessoas, nós não andamos com elas. Não é verdade? Nós não andamos com elas. Nós andamos com um padrão elevado, gente separada,
gente com nível elevado. E você está entendendo que nós estamos falando de nós mesmos, né? Sim ou não? Porque você mesmo não suporta essas pessoas. Você não suporta essa pessoa. E os resultados dessas pessoas são muito miseráveis, muito medíocres. Por isso que, e ainda que tenha passado para cá, vamos fingir que hoje é dia 31, amanhã que é segunda-feira começa, porque oficialmente amanhã começa, né? Oficialmente amanhã começa, mas isso na hipótese de ter passado, né? Se passou lá, não passa aqui, não passa desse domingo, não é verdade? Sim ou não? Por quê? Porque nós queremos coisas novas, não pode entrar mais. Ninguém nunca superaram esses jovens. Por que não? Porque eles decidiram não se contaminar, ser um povo separado. Eu estava dizendo, que coisa linda, né? Quem estava aqui com a gente, quantas selfies eles devem ter visto lá no Instagram? Quantas fotos bonitas dos outros jovens lá naquela mesa top demais, sabe? Aquela mesa chique demais, que os jovens, os demais jovens estavam se alimentando dos manjares, das delícias da mesa de Nabucodonosor. Imagina, aquela mesa, todo mundo lá postando e sorrindo, e ele lá legumes e água, separado com Deus, comunhão, separação. Mas aí, imagine o resultado final. Imagine isso depois. Quem não queria aquele resultado? Quem não queria ocupar a posição que eles chegaram? Aí é que vem o arrependimento. Porque pagar o preço ninguém quer, mas todo mundo quer o resultado final. Não é verdade? O preço ninguém quer pagar, mas todos querem a mesma coisa e ficam bravos quando não tem. Tirar toda a contaminação e não permitir. Aí nós demos um breve resumo de coisas que não pode fazer parte da nossa vida. Nós somos maiores, e somos maiores. Sabe quando nós começamos a crescer e nos tornarmos maiores por fora? É quando nós nos tornamos maiores por dentro. E pessoas, como nós falamos aqui, libertas de tudo isso, são pessoas que elas se tornaram pessoas maiores por dentro. Me dê a referência, por favor. Vamos fazer uma leitura aqui, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. É importante você, para quem não entende isso aqui, é o povo de Deus e a casa de Deus que tudo desmoronou. Porque Deus não está preso a essas coisas. Deus está preso, não adianta a pessoa falar, eu sou de Deus, eu vou na igreja, cai tudo, meu filho, desmorona tudo. Por quê? O que Deus quer? Relacionamento, Deus quer obediência, Deus quer compromisso, Deus quer sair, não tinha mais. O Senhor falou, não tem mais? Então, vamos lá, vai levar, vou deixar que vocês sejam levados como cativos, prisioneiros. E foram. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e tanto da linhagem real como dos nobres, jovens. Eu amo isso aqui, diga comigo, jovens sem nenhum defeito, diga de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. Então vamos lá, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos,
versados, pessoas que já estavam ali, tinham um perfil para reinar, para governar, né? Já tinha que ter um perfil. Ele separou esses jovens, para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Você vê, nós falamos sobre isso. O que era a intenção? A intenção, primeira coisa, era tirar a total identidade deles. Mudou o nome deles. Eles não teriam mais um nome relacionado à sua fé, ao seu Deus. Que eles fossem instruídos, ensinados na cultura e na língua da Babilônia, dos caldeus. Foi trabalhado com eles para que eles fossem tratados de uma forma, essas comidas, essa alimentação, essa coisa, para que eles se sentissem cada vez mais dependentes do rei da Babilônia. Então, que eles perdessem a sua identidade, que perdessem a sua fé, que desaprendessem a falar e falassem de outra forma. Mas estava tão forte dentro deles que não puderam, né? A fé, a palavra do Senhor. E aí diz assim: os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Era um treinamento de 3 anos. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, diga comigo, Daniel, o de Beltsazar. Quer dizer, cara, teu nome perdeu tua identidade. Você não é mais o Daniel, agora você é o Beltsazar. Você não é mais, porque todos os judeus, os nomes é ligados à sua fé. Então agora seu nome vai ser ligado aos deuses da Babilônia. Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar, diga comigo, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você vê, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter ousadia. A gente olha isso e pensa assim, meu Deus, o cara já está numa situação delicada, ainda tem a coragem de dizer assim, olha, imagine, isso aqui podia ser uma grande afronta. Nós não queremos nos contaminar com esses alimentos. Se isso chega no rei, como é que é? Imagina, você está falando que o que eu como vai contaminar vocês? Que os alimentos da Babilônia vai contaminar vocês? Eu vou decapitar vocês. Não poderia ter acontecido isso? Não. Espera aí, eu prefiro ainda que eu corra riscos, mas eu não vou negar minha fé. Eu não vou negar minha fé. Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte, diga comigo, Deus concedeu. Deus está no controle de tudo. E compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se ele perceber, não é uma pergunta, e se ele perceber, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei, que agora eu vou pagar, né? Minha cabeça seria decapitada. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Tem uma coisa linda e uma mensagem poderosa para nós. Diga comigo, faça uma experiência de 10 dias. Tem uma mensagem forte demais aqui. Vamos o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos fazer uma experiência de 10 dias. Vamos ver se funciona ou não funciona. Às vezes a gente chega com imposições. Vamos fazer um teste. Vamos ver como é que vai ser se a gente fizer assim. Entendeu? Tem uma dica para você aqui. Tem uma dica. Às vezes a gente chega de forma, vai ser assim. Não, vamos fazer um teste. Vamos fazer uma experiência para ver se o resultado vai ser melhor. O cozinheiro, o chefe, concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro, o chefe, tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, diga comigo, ora, a estes 4 jovens, Deus deu, mais uma vez, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência que o rei lhes fez perguntas, diga comigo, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Deixa frisar uma coisa aqui, não foi nem citado os demais jovens. Não foi nem citado os demais jovens, porque já não tinha nem comparação aos demais. Em sabedoria, inteligência, conhecimento, passou à frente dos mais, de quem estava lá há muito tempo. Então, diga comigo, 10 dias, que virou 3 anos. 3 anos de treinamento, 3 anos de separação, 3 anos de consagração. Que resultou nesse resultado aqui. Que gerou esse poder. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. 1º ano do reinado de Ciro. Nós falamos na vigília do Ano Novo, nós lemos isso aqui, e hoje, nesse 1º domingo, nós estamos lendo essa referência inteira, para nos lembrar uma coisa. Diga comigo, faça agora. Tome decisões agora, no começo. Tudo é no começo. Esse é o segredo para ter sucesso na vida. Esse é o segredo.
Deixa eu dizer uma coisa, outro dia eu falei sobre isso, às vezes a gente quando pensa, nesses últimos dias, eu preguei uma coisa que é muito forte e vai um pouco contra aquilo que muita gente hoje fala. Tem uma coisa que a gente precisa colocar dentro de nós. Quem tem o controle dos acontecimentos é só Deus. Ninguém mais. Correto? Sim ou não? Todos os acontecimentos já estão determinados por Ele. A mudança de tempos está determinado por Ele. A gente usa muito o termo assim, eu sei aonde estou e aonde eu quero chegar. Nem sempre. Porque você não tem controle sobre as coisas que acontecem no percurso. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra para um lugar que eu te mostrarei, Ele não disse para onde ia. Ele não disse onde era. Como é que Ele ia mostrar? Na caminhada. Nos passos. Era a obediência para começar a sua jornada. E aí Deus ia dar direção para onde Ele ia. Porque ninguém tem controle sobre. Quando Abraão saiu, teve tantos percalços, que só Deus para livrar. Teve rei que sequestrou sua mulher. Teve guerras para salvar a família. Tantas situações que se Deus não tivesse no controle daquela jornada, Ele tinha feito igual o pai dele. O pai dele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Chegou em Harã. Ficou em Harã e morreu. Nunca chegou em Canaã. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí o Senhor vem e diz a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Para um lugar que eu lhe mostrarei. Não disse aonde era. Ia depender disso aqui, ó. Vamos embora, vamos começar. O que o Senhor quer dizer com isso, bicho? Eu quero dizer que para a gente chegar onde a gente quer, eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque senão você se perde no caminho. Só Ele sabe o caminho. Só Ele te dá a direção. Somente Ele vai te direcionando a cada passo. Tem que começar na caminhada. Tem que começar na caminhada. Por quê? Mudança de tempos e estações é só Ele. Você não sabe qual vai ser a mudança do tempo. Você não sabe qual será a mudança das estações. A gente não sabe. Nós não estávamos vindo tranquilinho aí até chegar uma pandemia? Sim ou não? Hã? Quem imaginava? Não é verdade? Quantas outras situações virão pela frente? Quantas? E a primeira coisa, quando chega a tempos como esse, você precisa de crédito. Você precisa ter depósitos espirituais. Sabia disso? Por isso que é sempre muito bom você ter depósitos. Porque depósito é para você fazer uso em momentos. Você vai depositando, vai chegar um momento que você vai ter que lançar mão desse depósito. Desse crédito que você tem. É um crédito que você forma. Então nós precisamos fazer isso. Mas aonde eu quero chegar aqui agora? Talvez nós estamos falando de Daniel, mas eu quero deixar isso fixo com você. A saída, a jornada para 2022 tem que tomar uma decisão agora de começar na obediência. Porque Deus é que vai te mostrar o caminho. Você já sabe alguma coisa, eu já sei um ponto de partida, eu vou sair, eu tenho um ponto de partida, mas a gente não sabe. Mudanças de tempo, eu não sei quem Deus vai destronar esse ano, porque Ele vai destronar muita gente. Ele vai tirar muita gente do trono. Uma das coisas que é a palavra profética, que vai haver uma mudança muito significativa de posição. Muito.
haverá uma inversão poderosa. Você vai ver gente que está lá em cima descer e gente que está lá embaixo subir, de forma estrondosa. Nós vamos ver Deus colocando gente que está aqui atrás, passando à frente de muita gente. Nós vamos ver isso. E nós vamos ver como aconteceu com Daniel. Capítulo 1 é um passo, capítulo 2 ele subiu mais, capítulo 3 ele foi mais alto. Capítulo 4, 5, ele já estava convertendo o império. Olha que coisa estrondosa. Olha que coisa estrondosa. Por exemplo, Nabucodonosor, que se sentiu um Deus, se converteu. Pela influência. Você vê que nós enfrentamos desafios, oposições. Daniel foi lançado na cova por causa da sua fé, mas aquela mesma situação foi uma situação poderosa para impactar o império inteiro. A gente quer crescer sem confronto e não tem. Nós vamos, bispo, vai ser mar de rosa esse ano? Não, é confronto, começa conosco. Começa pela renúncia. Quanto eu vou dar esse ano? Quanto eu vou me levantar espiritualmente esse ano? Como é que vai começar o meu dia esse ano? Que hora que vai começar o meu dia com Deus esse ano? Começa pelo confronto da carne. Será que foi fácil? É o que nós falamos na virada. O grande governo de Daniel começou com Parou para pensar o que é um cara governar a sua carne durante 3 anos a legumes? Ô bispo, eu acho que eu vou fazer esse propósito com Deus. Não é isso, está entendendo, né? Era a opção dele lá. Bispo, eu acho que eu vou entrar nessa dieta aí, vou comer legumes. Ou eu vou te falar um negócio, quem já fez jejum do Daniel sabe que é um dos piores. É um dos piores. É melhor você ficar sem comer do que você passar alguns dias a legumes e água. Tem hora que você vai surtando. É verdade. Nós já fizemos aí muitas vezes 21 dias. Quando vai para o final, você já fica querendo arrumar um jeitinho. Né? Aí você já começa a usar a criatividade para saber o que é legumes e água. Vou bater um suquinho, vou colocar um adoçante, vou colocar uma coisa, né? Você já começa a usar a criatividade. Porque você vai sentindo, a carne vai sentindo. Agora imagina o que é 3 anos. 3 anos sem você comer uma picanha. Não dá, né? 3 anos sem comer um bolinho. 3 anos. 3 anos sem comer um chocolatinho. Já parou para pensar? Parece, né? Um arroz. Olha, arrozinho, feijão, meu filho. Um bifinho. Arroz, feijão e bife está de bom tamanho, né? Franguinho. Aí você vai a legumes, não tem opção aqui. Eu não vou adequar para vocês. Ele já para facilitar o negócio e falar assim, não, faz aí um mexido para nós. Né? Faz um bem bolado para nós aí, faz um prato feito que passa. Ele já para não complicar o negócio, ele falou assim, não, nós comemos legumes e água. Dê a nós legumes. E aquela separação. Por quê? Na verdade, você vê que tudo está relacionado à fé. Eles sabiam que os alimentos eram consagrados aos ídolos. Eles sabiam que, de acordo com a fé deles, aqueles alimentos eram impuros. Eram saborosos? Responda você, será que eram saborosos aqueles alimentos? Sim ou não? Sim. Só que ele sabia que era consagrado aos deuses da Babilônia. E tinha o poder de trazer uma influência, contaminar o seu corpo. E aí, certamente a aparência dos alimentos era coisa estrondosa. Quando você assiste aí nos... Como é que chama lá? Os canais de culinária, vê aqueles chefes preparando uns pratos lá. Você fala, gente, que coisa linda. Você come com os olhos, não é verdade? Você come com os olhos. Então era lindo, né? Imagine os comentários dos demais jovens quando se uniam. Mas gente do céu, nossa, esse jantar de hoje, hein? Imagina os comentários que tinha, os vinhos que era servido
ao homem mais poderoso da face da terra, tudo dificultava aquela decisão. Será que foi fácil? Imagine você lá na tua casa e acompanhando nas redes sociais, e gente só postando prato top, churrasco aqui, festa ali, e você fala assim, não, estou na direção errada, não é possível. Não é verdade? Todo mundo postando, você fala assim, ai meu Deus do céu. E aí aquela diversão, aquela coisa maravilhosa, só festa, 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 comida, e pratos, e vinho do bom e do melhor, e você ali naquela renúncia. Tem um detalhe, né? Eu não estou falando que seja fácil, mas tudo na vida é propósito. Tudo na vida é propósito. E às vezes a gente fala assim, e parece que a gente olha aqui, né? Você fala assim, para a gente, hoje está muito na moda pessoas falar assim, Deus me livre comer só frango, ovo. Mas tem gente que come por propósito. Não come? Sim ou não? Sim ou não? E às vezes quando come outra coisa que você acha maravilhoso, ele não sente bem. Não sente bem. É ou não é? Come por propósito, tem gente que tem isso. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Tem gente que por profissão, outros por realmente decisão de uma alimentação correta. E não quebra. Mas é propósito. Tem coisas que é propósito, tem um propósito de vida. E você fala que absurdo. Não, não é um absurdo. É por prazer. E não tem prazer em outras coisas. Assim como a gente se vicia em uma vida abençoada. O que muita gente acha difícil, para nós é prazeroso. Tem gente que acha difícil. Fala assim, mas você vai na igreja, você vai... Para mim é extremamente prazeroso, meu filho. Você está enganado, é a melhor hora do dia. Não é? Sim ou não? Ele fala assim, nossa, esse negócio de igreja, agora, meu filho, você não sabe, você não entendeu ainda. Você não entendeu que o teu prazer está na coisa errada. Você não entendeu, você só vai entender a hora que você começar a viver isso, praticar e ver o resultado, e ver o resultado disso. Quando você vê o resultado disso, é que você vai ver. Não é verdade? Tem um resultado. Tem um resultado. A gente quando fala assim, tem algumas coisas que só a gente seguir a linha. Né? Só a gente seguir e entender. Quando você olha o resultado de algumas coisas que você faz sacrificiais, que daqui a pouco não tem mais sacrifício. Não é mais sacrifício, já é prazer. O resultado gera prazer. Eles não queriam aquele padrão. Definitivamente, não era aquele padrão que eles queriam. Eles já conheciam um padrão mais elevado, um padrão superior. Eles já sabiam o que era estar em comunhão com Deus e ser honrados, abençoados por Deus. Quando eles foram levados ali, eles foram levados por propósito. Você vê que tem uma coisa, né? Foram levados cativos. Olha que coisa interessante. Eles foram levados cativos, mas eles não permaneceram cativos. Está entendendo ou não? Teve muita gente que permaneceu como cativa, eles não. Eles subiram para governar. Diga comigo, eles subiram para governar. Olha que coisa estrondosa. Eles subiram para governar, eles passaram a reinar. Quem conhece a Deus não troca por nada. Quem conhece de verdade a Deus não troca por nada. O Senhor é superior a tudo. Diga comigo, o Senhor é superior a tudo. E aí, nós falamos sobre isso, né? As comportas do céu são abertas quando as primícias são ofertadas a Deus. As comportas do céu são abertas. A decisão, aquela decisão, uma decisão transformou a vida deles. Diga essa palavra comigo, uma decisão transformou a vida deles. A decisão de permanecerem puros, santos, consagrados e separados. Mudou a vida deles.
Não. Ele tomou a decisão de fazer uma dieta. Não tem nada a ver com dieta. A decisão de permanecerem puros, consagrados, separados a Deus. Essa foi a decisão. E gerou, né, aquele resultado poderoso. Eles tomaram a decisão, diga comigo, de não serem comuns. Diga mais uma vez em voz alta. Eles tomaram a decisão de não serem comuns. Você quer ser comum, faz o que todo mundo está fazendo, fica à vontade. Segue o curso da maioria. Agora, se você não quer ser comum, se você quer realmente resultados exponenciais, extraordinários, então sai da linha. Não faz o que todo mundo está fazendo, porque a maioria não está no caminho certo. Eles passaram à frente de gente que estava lá há muito tempo. É isso, eu quero passar à frente, nós vamos passar à frente, mas não com resultados, com atitudes, né, com decisões naturais, comuns, fazendo o que todo mundo faz. Entre os jovens, incomparáveis, eles se tornaram incomparáveis. Entre os sábios, os magos, os encantadores, diga comigo, 10 vezes mais sábios. Em tudo, entre os jovens, incomparáveis. Entre os sábios, 10 vezes mais. Entendeu isso ou não? Entre os jovens, incomparáveis. Entre os sábios, 10 vezes mais. Isso é forte demais. O rei, quando viu aquilo, ficou perplexo. Já correu, viu a diferença entre eles, segurou aqueles jovens, e não foram nenhum daqueles que comeram à mesa dele, sim aqueles que se diferenciaram. Você vê que a promoção é de Deus. O resto que comeu na mesa do rei, permaneceram comuns. Quem estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, permaneceu comum. E o rei não quis nenhum outro, quis apenas Daniel e os 3 jovens que estavam com ele. Não escolheu nenhum. Os jovens foram abençoados porque, ao invés de seguir os passos da maioria, seguiram os passos de Daniel. É aí que a gente tem que estar atento, viu? A maioria está indo naquela direção, naquele curso. Não. Os 3 jovens foram influenciados por alguém, diga comigo, mais espiritual do que eles. E fizeram parte de algo muito grande. Muito grande. Por quê? Por causa da separação. Tem uma coisa muito importante aqui. Não foram 3 anos de treinamentos? Sim ou não? Estavam sendo treinados, ok. Sendo treinados ali, sendo preparados na cultura. Mas o maior treinamento deles foi o espiritual. Porque o treinamento não trazia revelações que só Deus ia dar a eles. É isso que a gente precisa entender. Às vezes Deus já vai nos direcionando. Você vê que Deus vai nos impulsionando. Você sabe, gente, é simples. Vocês viram quando chegou a pandemia, com que força Deus levantou a igreja? Vocês viram isso? Sim ou não? Essa força não vem da gente. Muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam. Muitos sucumbiram. Muitos cristãos sucumbiram. Muitos cristãos esfriaram na fé. Muitas igrejas não permaneceram. Mas Deus, Ele vai movendo. Não estou falando só do Ministério Mudança de Vida, não. Teve um povo forte que se levantou aí. Muita gente se levantou. Muitos ministérios foram alimentados por nós. Era simples, era só você olhar nas lives. Era muitas igrejas, muitos pastores entrando em contato conosco, porque foi um mover. Era hora de se levantar. Era hora de um mover, era um período realmente de separação. E quem é quem? E aí é incrível dizer que como nós terminamos
esse período muito melhores do que nós começamos. Muito mais fortes, com experiências tão poderosas. Mas foi sacrifício. Teve dias aqui da gente fazer 8 cultos por dia, gente. 8 cultos por dia. 8. Virar dia e noite em culto e em transmissão. Sem cessar. Isso foi poderoso, porque isso fez com que a gente se separasse do mundo lá fora. Se separasse do caos. A devastação estava. A inundação estava. Mas nós estávamos na arca. Nós estávamos na arca. Sabe o que acontece quando você está na arca, né? Quanto mais a inundação sobe, mais nós subimos acima da inundação. Quanto mais a destruição sobe, nós vamos... A inundação só vai elevando a arca. Nós só vamos subindo cada vez mais. Nossa, mas agora subiu acima dos últimos montes. Nós estamos acima deles. Sempre, porque a devastação, a inundação nunca cobre a arca. A arca sempre está acima. E a arca é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. A Ele. Exatamente a gente trazer isso, né? Como a gente vê, os jovens poderiam ter feito o que todo mundo estava fazendo, mas decidiram fazer diferente de todo mundo. Foi uma decisão. Teve gente que decidiu fazer o mais fácil. Ficaram do lado mais fácil. Mas os jovens, Daniel e os 3 jovens, decidiram pagar o preço, sacrificar a carne, os prazeres momentâneos, e mais tarde, né? Lembrando dessa palavra, diga a palavra comigo, mais tarde. Aí a Bíblia diz que Deus concedeu, você leu comigo, aos 4 jovens, exponencial conhecimento, inteligência, cultura, sabedoria, e a Daniel a capacidade de interpretar todo tipo de sonhos e visões. Será que valeu a pena? Isso resultou em quê? Só em revelação? Não, promoção. Subir. Ocupar os lugares mais altos. A misericórdia e o favor de Deus capacitaram a responder todas as perguntas que o rei, de modo geral, né, todas as perguntas que ele fez, e os achou incomparáveis, 10 vezes mais sábios do que os seus conselheiros, os mais sábios, presta atenção que nós não estamos contando história para vocês, não, nós não estamos contando historinha, não, eu estou fazendo um convite para você observar o que está acontecendo aí fora. Olha quem está dando a cara pelo Senhor, quem não está escondendo mais a sua fé, aonde Deus está colocando. Pode prestar atenção, olha aí nas redes sociais. Olha nas redes sociais. Vai e olha quem está entrando com força, sem covardia, sem medo, falando da sua fé, mostrando, transmitindo a palavra. Olha onde essas pessoas estão subindo. E tem um mover aí que Deus está fazendo forte demais. Esses jovens tinham sabedoria, conhecimento, entendimento, caráter necessários para atuarem. Diga comigo, eles tinham sabedoria, conhecimento, entendimento, caráter necessário para atuar nos níveis mais elevados. Tem que ter isso, hein? Do governo, porque dependendo somente de Deus. Caráter. Ó, bispo, caráter, não, caráter espiritual, caráter para suportar o peso da bênção, que nem todo mundo tem. Já prestou atenção nisso? Tem gente que sobe um pouco, perde a estrutura, se perde na caminhada, é porque ainda Deus não é o centro, e isso é o que precisa entrar. Deus é o centro, Deus é quem governa, Deus é quem nos move, Deus, nós estamos num propósito dEle, não adianta, não é o seu propósito, é o propósito dEle com você. Se você for no seu propósito, você vai fracassar, porque é o propósito dEle com você, é o propósito dEle, porque os propósitos são dEle na terra, Ele que nos dirige nos propósitos dEle. Nós somos servos, nós somos instrumentos do reino,
Então nós precisamos entender, Senhor, o que o Senhor tem comigo? O Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu atue? Senhor, aonde o Senhor quer aonde o Senhor quer me usar, Senhor? Aonde o Senhor quer me colocar, Senhor? Porque eis-me aqui. Presta atenção que Deus está levantando em todas as camadas. Deus está levantando gente em todos os níveis. Ele está levantando um exército aí para influenciar, é o mover do Espírito na última hora. É o mover de Deus nessa terra na última hora, porque Ele quer salvar. O desejo dele, a Bíblia diz, é que nenhuma só alma se perca. A luz tem que brilhar, a luz tem que resplandecer. Referência, por favor. Daniel respondeu, diga comigo, não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos, capazes de revelar o segredo do rei. Porque depois de todo mundo dizer pro rei, não tem homem na face da terra que possa fazer isso, rei. Não tem ninguém que possa fazer. Você separou aí para mim? Dá o versículo aqui. Lê aqui comigo no 12:11. Diga comigo, o que o Senhor está querendo é o quê? Não existe quem possa atender seu pedido a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. Essa foi a resposta que deram ao rei. Agora, Daniel dá uma semelhante. E tem uma coisa poderosa aqui. Ele não trouxe para ele. Ele não trouxe a glória para ele. Ele poderia ter dito assim, me dê alguns momentos aí que eu vou trazer toda a revelação que o senhor precisa. Olha a resposta que ele deu. Volta ali onde eu li o primeiro. Daniel respondeu, não existem sábios, nem encantadores, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas, diga comigo, mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado na sua cama. Já parou para pensar nisso? Eu vou dizer ao senhor o que o senhor sonhou. Eu vou dizer ao senhor que o senhor estava lá na sua cama, qual foi o sonho que o senhor teve. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. Eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio do que os outros. Diga comigo, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. O que foi revelado a Daniel, ninguém pôde discernir. E como ele disse, jamais alguém poderia discernir, porque vinha de Deus. Diga comigo, o que vem de Deus, somente Ele pode dar a interpretação. Então eu quero que você fixe isso. Esquece qualquer previsão. Esquece os sábios da terra dando previsões. Esquece. Ok? Porque só Deus pode. Os sábios do entendido é igualzinho acontece aí quando tem tempo de seca. Eles viram e falam assim, vai levar 5 anos, 8 anos, 10 anos para o rio voltar. Aí em poucos meses já está transbordando de novo. Não é verdade? A seca que teve aqui, eu me lembro da última que teve aí, o Rio Paraná, o pessoal falava assim, vai demorar aí 8 anos para voltar ao normal. Isso os especialistas. Aí o senhor manda uma torrente de chuva, alguns meses o negócio já está transbordando de novo. Sabe nada. Esse é o curso natural. Por isso que nós precisamos estar conectados com Deus. Porque só Ele traz essas revelações.
Só Ele mostra o que Ele vai fazer. Foi dado a Daniel, Daniel recebeu esse dom incrível, sobrenatural, como um presente de Deus para tomar decisões por tomar decisão de não se contaminar. E por ele ter influenciado os jovens a fazerem o mesmo, os jovens também foram abençoados por Deus, promovidos por Deus de uma forma linda. Daniel mostrou humildade ao dizer ao rei que a revelação que foi dada não era porque ele era mais sábio, mas porque Deus tinha um propósito nisso. Não sou eu que sou mais sábio, não tinha glória para ele. Não tinha glória. É aquilo que a gente sempre fala, querido, toda a glória que Deus der a você, devolve a Ele. Entendeu? Diga assim a mim. Diga assim a mim, não. Diga assim a você mesmo, toda a glória que Deus me der, eu vou devolver a Ele. Não traz para você, não. Eu asso, eu frito, eu cozinho. Entendeu? Traz para você, não. Devolva a Ele. Devolva a Ele, porque humildade é coisa de gente sábia. Isso é coisa de gente sábia. Humilde é sábio, né? O humilde é prova de grande sabedoria e inteligência. Isso já mostra que a pessoa é sábia, inteligência. Humildade é igual a promoção. A Bíblia diz que Deus favorece os humildes. Diga comigo, Deus favorece os humildes. Humildade é prova de sabedoria e de promoção. Como disse anteriormente, reis e impérios se foram e Daniel estava lá, em extremo honrado. Porque tem uma coisa linda quando você é de Deus. Você ser honrado um ano é uma coisa. Você ser honrado em 2 anos é uma coisa. Você ser honrado enquanto um governo permanece é uma coisa. Mas você ser honrado, entra governo e sai governo, e você continua sendo honrado e prosperado, sempre por cabeça, é outra história. Não é verdade? Sim ou não? Não tem pessoas que falam assim, porque no governo fulano de tal, nossa, nessa época eu ganhei dinheiro. Acabou aquele governo, acabou. Né? Então, conosco é diferente, é igual aconteceu com Daniel aqui. Deus sustentou o seu servo fiel, o homem que era chamado um homem de uma inteligência extraordinária. Por que inteligência extraordinária? Ele era conhecido assim, né? A forma das pessoas reconhecerem Daniel e tratar Daniel, tanto é que o rei e todos os demais diziam, você é um homem de sabedoria extraordinária. Mas quem havia dado a ele? Deus. Foi fácil tudo isso? Não, tentações por todas as partes, todos os lados, desafios gigantescos por estar em terra estranha, longe de casa, longe, né, da família, mas tudo foi superado porque não desviaram a sua atenção de Deus. Diga comigo, tudo foi superado porque não desviaram a sua atenção de Deus, permaneceram focados no que realmente importa. E aqui está o segredo. Tudo começou com uma decisão, zelar pela vida espiritual e não ofendendo a Deus, e o final nós vimos, incomparáveis, diga comigo, incomuns, 10 vezes mais. Ninguém se comparava a eles. Ninguém se comparava a eles. No começo foi difícil, mas no final, a gente viu. Será que valeu a pena? Sim ou não? O prazer imediato, diga comigo, prazer imediato, é tentador. Essa é a grande desgraça. Prazer imediato. Todo mundo quer o prazer imediato, né? Desfrutar. Todo mundo, infelizmente, o número de pessoas que são vencidas aqui
no prazer imediato, porque ele é tentador. Para muita gente cede facilmente, mas a gente vê que para ser incomum, não uma pessoa comum, nós não podemos ceder ao prazer imediato. Nós precisamos pagar o preço, a renúncia, o sacrifício. Pagar o preço certo. É aquela frase que a gente sempre fala, né? O preço todo mundo paga, mas você precisa pagar o preço certo. Preço certo. O preço todo mundo paga, não paga? Sim ou não? Sim ou não? Mas você que escolhe que preço você quer pagar. A gente que escolhe que preço a gente quer pagar. Preço todo mundo paga, de uma forma ou de outra todo mundo paga. A gente é que vai decidir o preço, eu vou pagar o preço. Por quê? Para você renunciar, sacrificar, se abster, gastar um tempo para estar na presença de Deus, orando, meditando, levantar mais cedo, para falar com Deus, meditar, orar, um momento de jejum, para estar na igreja, ouvir Deus falar, jorrar, né? É um preço que se paga. É um preço que se paga. Mas tem o resultado disso. E também tem aqueles que não pagam esse preço e acabam pagando outros preços. A gente é que tem que decidir, né, qual preço a gente quer pagar. Essa palavra, ela fala de um poder exponencial, de uma multiplicação em comum. Jovens que receberam um manto de favor nunca antes visto, nunca antes, porque eles tomaram uma decisão de fé e viveram resultados sobrenatural. E nós também podemos, diga comigo, nós também podemos, se tivermos a mesma coragem de agir no tempo da oportunidade. E qual é o tempo da oportunidade? Agora. Já. Hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu vou repetir. Nós cremos em uma sabedoria incomum. Chaves para abrir portas. Unção para solucionar enigmas e problemas. Direção para decidir de maneira a ter os maiores e melhores resultados. Você pode ser conhecido pela assertividade, pela capacidade de ter sabedoria para escolher, para decidir de maneira apropriada e colher muito além dos outros. Deus te dará em proporção 10 vezes mais do que aqueles que não o representam. Diga, eu vou representar o Senhor. Sabe o mais forte? Olha aqui para mim. Leia aqui comigo. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Diante de... Olha que coisa estrondosa. Esse homem não cria no Deus de Daniel. Mas quando ele viu esse poder, essa profundidade, esse imperador, esse rei poderoso, se prostrou. Porque teve o discernimento que aquilo não podia vir de uma pessoa natural.
prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram, diga comigo, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Olha que coisa linda, Ele é maior do que eu, Ele é Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios. Diga comigo, Ele é quem revela os mistérios. Pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Muitos e grandes presentes. Para que nós estamos falando do maior rei da terra. Imagina o poder desses presentes. Ele o pôs, diga comigo, como governador de toda a província da Babilônia. Está vendo? Quer governar? Paga o preço certo. Quer a unção de governo? Sirva ao Rei dos Reis e se autogoverne. Se autogoverne. 3 anos se autogovernando. Governo da carne. 3 anos governando a sua carne. Minha carne não vai ser contaminada. Minha carne não vai contaminar a minha fé. Minha carne não vai contaminar a minha fé no meu Deus, o meu relacionamento com Deus. 3 anos. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. É como se, vamos lá, é como se os Estados Unidos governassem o mundo. E agora vem, é como se o governo dos Estados Unidos fosse o governo mundial. E Daniel vem para governar. Acima dele só Nabucodonosor. Que na verdade nem acima dele Nabucodonosor, só Deus. Também o fez chefe supremo. Diga comigo, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Sabe o grupo de conselheiros? Sou chefe dos conselheiros. Porque ele é governado por Deus. Eu vou dar para... Esses caras já mostrou que não sabe nada. Vou dar para quem é governado por Deus. Diga comigo, a pedido de Daniel. Olha que crédito. O rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Valeu a pena os 3 jovens seguir os passos de Daniel? Acabou, meu filho, não tem mais escravo aqui, vocês não são exilados, vocês governam. Vocês governam. Vocês vão reinar. E permaneceu na corte do rei. Feche os seus olhos novamente. O rei que não se curvava diante de nada. Nem ninguém caiu prostrado diante daquele homem de Deus. Reverenciou o Deus de Daniel, o promoveu a governador de toda a província e chefe supremo dos sábios. A pedido dele promoveu os 3 jovens. Olha que coisa estrondosa. Tudo começou lá atrás. Com o quê? Uma. Então tudo começa aqui com uma decisão. Porque você sabe que a cada novo ano nós tomamos novas decisões, ou não? Sim ou não? Bispo, eu já tomei uma decisão lá atrás, renova ela agora e aperfeiçoa ela. Tem que ser renovada. Deus faz distinção do seu povo. A diferença entre o que serve a Deus, o que serve o Senhor radicalmente daquele que não serve. A diferença.
Em nome do Senhor Jesus, receba a exponencialidade. A bênção de 10 vezes mais que te torna incomparável. Já parou para pensar coisa estrondosa? Receba essa bênção. Eu creio em um tempo de favor acelerado. Nós vamos viver o que não vivemos ainda. Levaríamos anos para viver. Acredite nisso, deixe isso entrar. Para assim, se você não consegue entender muito isso, fala assim: Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, deixa eu entender isso. Um tempo de favor acelerado. Passa por esse portal. Entre neste novo ano determinado a viver como Daniel e os 3 jovens e viva o melhor tempo da tua vida. Você não tem noção do que Deus quer fazer. Ano novo, ciclo novo, nova estação. Um mover novo e diferente que exigirá devoção profunda, integridade espiritual, comportamento em comum. Deixa isso entrar. Deixa isso entrar. Isso nos proporcionará resultados exponenciais. Os desafios serão grandes, mas Deus nos promete exponencialidade de resultados. Ele nos promete isso. São desafios estrondosos, são, mas os resultados serão maiores. Incomparáveis. Diga a palavra incomparáveis. Deus quer fazer você incomparável. Diga com fé, diga incomparáveis. Diga eu serei. Diga incomparável. Diga 10 vezes mais. Acredite nisso. Deixa isso entrar dentro de você. Não se trata, não olha para a tua capacidade. Ela vem de Deus. Se entregue a Deus. Busque a Ele. Ele vai derramar sobre você. É Ele. Se a gente for olhar, se nós formos olhar para a nossa capacidade, quem somos nós? Aqui foi só o começo, porque eles foram crescendo nos impérios, gentios e pagãos, viu? Nos gentios e pagãos, eles foram crescendo. Uma decisão os alavancou sobrenaturalmente. Uma decisão, a decisão de não se contaminar, ou quer dizer, se santificar. A maior e devastadora contaminação é e sempre será espiritual. Cuidado do que te sustenta. Cuide daquilo que te sustenta, que o abençoa de forma exponencial. Cuide da tua vida espiritual, da tua comunhão. Deus quer derramar desta unção sobre a tua vida. Acredite nisso. Deus quer fazer de você incomparável. Incomparável, 10 vezes mais. E começa você mesmo. Quando você olhar para você, você fala assim: não tem como comparar com quem eu fui até então. E os resultados não tem como se comparar ao que aconteceu na minha vida esse ano a nenhum outro ano. Incomparável. E consequentemente, quando você olhar para os lados, vai ser difícil encontrar alguém que se compara a você, que se compara ao que Deus fez na tua vida. Quanta unção, quanta sabedoria, quanto discernimento, quanta visão, quanto prosperidade, quanta produção de riqueza, quanto você cresceu em unção, comunhão, favor de Deus. Deixa isso entrar. Abre o teu coração e diga: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Eu quero. Chega, eu aproveito esse dia 2. Eu aproveito esse dia 2. Deus só está forçando e reforçando a nós. Ele está reforçando a palavra com acréscimos poderosos. Deus quer dar a você revelações. O que ninguém pôde, o que aquelas pessoas estavam dizendo, os maiores sábios estavam dizendo: não, isso é difícil, ninguém consegue fazer, isso ninguém dá conta, isso é difícil. Daniel teve a revelação, Daniel pôde o que ninguém pôde. Já parou para pensar? Você pode ter um salto na tua vida de 10 anos,
ter um avanço exponencial de 10 anos. Mês a mês, Deus vai derramando sobre a tua vida uma porção. Mês a mês, uma unção maior sobre a tua vida. E quando você chegar no final desse ano, você olha e diz: poxa, que explosão, que crescimento. Eu dei um salto de 10 anos. Eu cresci esse ano, o que eu levaria 10 para crescer. Creia nisso e diga a Deus: Senhor, eu estou aqui para tomar essa decisão. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero, faça de mim um Daniel, um Misael, um Azarias, um Ananias. Faça de mim, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero ser separado, eu quero que o Senhor me use. Eu quero, meu Pai, eu quero impactar, meu Pai, a minha casa, a minha família. Eu quero impactar, meu Deus, essa geração. Eu quero impactar vidas nesse ano. Eu quero, meu Pai, fazer pessoas cair de joelhos diante do Senhor. Meu Deus, pessoas vão cair de joelhos. Pessoas vão cair de joelhos diante do Senhor através da minha vida. Diga a Deus, diga. Assim como Daniel foi o instrumento e o rei caiu de joelhos diante dele, pessoas vão cair de joelhos diante do Senhor por causa da sua sabedoria, da sua unção, do favor de Deus sobre a tua vida. Pessoas vão se prostrar. Então diga: Senhor, eu de mim mesmo não posso. Eu estou aqui, Senhor, eu só tomo a decisão, eu começo essa jornada, mas me dirija, Senhor. Já parou para pensar quanta gente vai cair de joelho diante do Senhor por causa da sua vida? Você vai ser o instrumento, você vai ser o canal. Pessoas vão cair prostrados diante do Senhor, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, pessoas que você nem conhece, porque Deus vai te levantar de forma estrondosa, poderosa. Começa diferente esse ano. Começa diferente esse ano. Começa com esse espírito. Começa. Tem maravilhas vindo por aí. Tem maravilhas. Se encha de Deus. Se encha. E o espírito da coragem, da ousadia, da sabedoria, do favor acelerado será derramado sobre a tua vida. O resultado daquele relacionamento com Deus foi a promoção. O resultado daquele relacionamento com Deus foi uma promoção jamais vista. Foi uma promoção jamais vista no império. Aqueles jovens passaram. Você vê aquilo, ali já no capítulo 2, ele já está reinando, ele já está governando nos lugares mais altos da terra. E essa é promessa para o povo de Deus: reinar e governar nos lugares mais altos da terra. Aleluia. Diga a Deus: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga: eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz, mas o Senhor me capacita. Eu não me sinto, Senhor, preparado, mas me prepara, porque eu quero cumprir com o meu propósito. Eu quero cumprir com o meu chamado. Eu quero, Senhor. Vamos nos levantar como um exército forte. Vamos nos levantar como um exército do reino. Um exército poderoso do reino. Se levante e diga: Senhor, me levanta, meu Pai, como um instrumento poderoso para o teu reino, como, meu Deus, parte desse exército, meu Pai de Davis. Me levanta, Senhor, como Daniel, como Misael, como Ananias. Me levanta, Senhor, como Belsazar. Me levanta, Senhor. Me levanta como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentaram mudar até o nome deles, mas a identidade espiritual estava dentro deles. O Espírito de Deus estava dentro deles. E Deus só foi levantando esses homens. Tem uma unção de 10 vezes mais para a tua vida.
Deus vai fazer de você incomparável. 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 Em relação a você mesmo, incomparável. 10 vezes mais. Em relação aos que estão ao seu redor, incomparável. Em relação aos sábios, 10 vezes mais. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Receba essa atmosfera de fé. Abra o teu coração e diga: Deus, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, faça na minha vida. Abra o teu coração. Deixa essa atmosfera tomar a tua vida. Deixa esse espírito tomar a tua vida. Abra, obreiros. Abra, porque nós vamos dar um salto grande esse ano. Abra, igreja, porque nós vamos avançar como nunca. Abra o teu coração e deixa esse espírito, deixa essa unção entrar na tua vida. E diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. Diga, 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 diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Incomparável. Incomparável. 10 vezes mais. Incomparável. 10 vezes mais. Incomparável. 10 vezes mais. Eu quero que você fale tudo que vai ser incomparável na tua vida. Incomparável, 10 vezes mais sabedoria. Incomparável, 10 vezes mais visão. Incomparável, 10 vezes mais saúde, energia. Incomparável, 10 vezes mais prosperidade. Incomparável, 10 vezes mais unção, mais graça, mais favor. Incomparável, 10 vezes mais produção de riqueza. Incomparável mais. Incomparável, diga. Diga, não acha que é besteira não, fala, faz sair da tua boca e diga: incomparável, eu serei incomparável. Incomparável, 10 vezes mais sabedoria, direção, capacidade, visão, energia, saúde, unção, graça, favor, em nome do Senhor Jesus. Diga. Diga, falando da tua alma, diga: em nome do Senhor Jesus, eu serei incomparável, 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 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, sabedoria, visão, direção, revelação, entendimento, visão, graça, favor, 10 vezes mais. Eu creio nesta unção, eu creio. Tem um novo tempo chegando. Tem um novo tempo chegando. Tem um novo tempo, uma nova unção chegando. Aleluia. 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 10 vezes mais. Incomparável. Aleluia. Receba essa unção. Receba. Receba essa unção. Tem um novo tempo aí. Tem um novo tempo aí. Tem um novo tempo. Como você viu no filme, é uma inundação que vai derramar. É uma inundação que ninguém pode segurar. É uma inundação de graça, de favor, de poder sobre a tua vida. Como você viu no filme, aquelas cachoeiras, aquele jorrar, aquele fluir, um rio jorrando sobre a tua vida, que ninguém pode deter, ninguém pode segurar. Em nome de Jesus, creia, 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 tem uma inundação chegando, uma inundação de graça, favor, que vai resultar em resultados, favor, favor. Então não tenha medo de fazer as declarações, não tenha medo de fazer as declarações, não tenha medo de fazer as declarações, será 10 vezes mais. Sabedoria, visão, direção, graça, 10 vezes mais autoridade, poder, 10 vezes mais energia. Você precisa de energia. Tem gente que precisa de energia, energia para realizar tudo que Deus tem para você, energia, tudo que Deus quer te usar, para tudo que Deus quer te usar. 10 vezes mais direção, revelação, sabedoria, 10 vezes para produzir muito além, para dar um salto na tua vida, um avanço, tenha a unção do favor acelerado. Deus vai acelerar processos na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso.
Creia nisso. Creia. Acredite, feche seus olhos. Um novo tempo está chegando. Um novo tempo está chegando. E acredite que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não se trata de você, só se coloca na posição. Porque quando você tenta olhar para você, você fala, como? É porque não se trata de você. Só se trata, o que Deus está buscando? Só o posicionamento. Porque o resto é Ele que vai fazer. É Ele que vai derramar dessa unção, dessa graça, desse favor acelerado sobre a tua vida. É Ele. É Ele. Só se preocupe, eu vou proteger a minha fé. Toma a decisão que nada vai contaminar a minha fé. Nada vai contaminar a minha fé, porque eu estou tomando essa decisão. Nada, vou protegê-la como a coisa mais preciosa. Porque dessa decisão vem toda essa promoção para a tua vida. Não, ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. Ele é incomparável. Ninguém é como Ele. Ninguém. Diga. Não, ninguém é como Ele. Ninguém. Levante as suas mãos e diga isso com fé. Grandes. Diga. Vai. 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 Grandes coisas. Fala. 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 Grandes. Vai acontecer na minha vida. Vão. Grandes coisas. Grandes coisas. Na minha casa. Eu creio. Grandes coisas. Grandes. Diga nos meus negócios. Poderoso, uma aceleração de processos, uma aceleração do tempo de resultados. Grandes coisas estão. Vamos, Senhor, eu creio. Eu creio. Tem um tempo de favor acelerado chegando. Tem um tempo. Diga na sua vida mais uma vez. Vai, vai, diga eu creio, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Não abra os seus olhos. Você pode visualizar isso? Um tempo de favor acelerado na sua vida. Um tempo de comunhão e revelações de Deus que você nunca teve antes. Acredite que Deus vai mostrar muita coisa a você. E seja atento, porque virão revelações a você que Deus vai dar a você, só você. Só você. Esteja em comunhão, porque às vezes você vai ter sonhos que você vai achar que são sonhos bobos, que são seus. Não, é só Deus te mostrando o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. Esteja atento, que Deus vai te impulsionar a fazer coisas que de você mesmo, naturalmente, você não teria coragem para fazer. Mas Ele vai te dar tanta convicção, tanta certeza, tanta autoridade, que você não tem dúvida. Você vai fazer e vai dar certo.
esteja totalmente em espírito, porque Deus vai se comunicar com você, com teu espírito, de uma maneira que você ainda não experimentou. Sabe, Ele vai comunicar com o seu espírito. A sua fé vai para um outro nível esse ano. Em consequência disso, você vai para um outro nível. Esteja atento, porque Deus vai te usar. E tem pessoas que vai cair de joelhos diante do Senhor, por conta da sua fé, por conta do que Deus fez através de você. Pessoas que vão se prostrar e dizer: o seu Deus é o Deus nos céus e na terra, Ele reina, Ele governa, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Ah, que coisa gloriosa, que coisa estrondosa. Que coisa estrondosa. Não se distraia com nada, só se foque. Não deixa nada roubar o teu foco. Foi o que Daniel fez, não deixou nada distrair. É o final que conta. É o final. Quando chegar lá no final de 2022, nós vamos olhar, você vai falar assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa estrondosa, Senhor. Que coisa estrondosa. Eu não imaginava que eu poderia viver um ano assim. Sabe qual é o melhor? Que Ele é só o começo de um novo tempo. Não se esqueça que é Ele quem muda tempos e estações, que muda os acontecimentos. É Ele que destrona reis e dá posse a outros. Fique atento, porque Deus vai destronar alguns e vai colocá-los para reinar. Viu? Fica atento, porque chegou o teu momento de assentar no trono, de reinar, mas não é para a tua glória, é para reinar através dele, porque tem propósito. Levanta as suas mãos e receba a unção do incomparável, a unção de 10 vezes mais. Receba ela, receba em nome do Senhor Jesus, porque você não será comum, você será incomum, e esse não será um ano comum para você, será um ano incomum, incomparável, 10 vezes mais, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus.